noite a todos e a todas, principalmente a todas. E hoje vai ser um dia especial, porque é o primeiro dia do ano de 2026, não é? É uma programação organizada pela Acadêmica Vânia, junto com o pessoal da academia que dá o apoio, né? Queria agradecer muitíssimo aos palestrantes de hoje, os palestrantes de hoje, e desejando pleno sucesso dessa nossa sessão. Eu, na realidade, como vocês que acompanham mensalmente sabem, que essas sessões elas são muito bem cuidadas para que sejam bem organizadas, sejam bem faladas, tenham uma repercussão muito boa, não é? E que nos orgulhe, né? Realmente pertencer à academia tem que ter um orgulho. Se nós não tivermos orgulho daquilo que a gente pertence, então por que pertencer, não é? Então, às vezes, eu sou meio ranzinza quando eu reclamo que o pessoal às vezes não está participando, etc. E tal. Mas por essa questão que eu tenho, que eu levei ao longo da minha vida, as coisas onde eu penso, onde eu estou, eu gosto de que ela tenha sucesso, porque me inclui no sucesso, como inclui todos vocês, não é? Então, temos aí hoje a mãe do Matheus, né? E ela me prometeu. A mãe do Matheus está me ouvindo, não? Sim. Ah, sim, tá bom. Então, tá bom. Então, tá legal. Boa noite. A Lívia, o Alexandre. Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai dar início, né? Eu quero lhe dar as boas-vindas, não é? É a primeira vez que você participa das nossas sessões e queria lhe dar boas-vindas e desejar, assim, bastante sucesso, tá bom? Muito obrigada. A palavra é sua. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos, né? E é com grande satisfação que nós vamos dar início à sessão científica. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos os colegas para a gente discutir um tema hoje que, ao mesmo tempo, é um desafio do cotidiano e uma fronteira de inovação, né, na nossa especialidade. Sabemos que a espasticidade ela não é apenas um sinal neurológico, mas uma barreira que impacta diretamente na funcionalidade, na autonomia e na qualidade de vida. O cenário da reabilitação tem evoluído muito, de forma acelerada, e hoje não vamos falar apenas do manejo de medicamentos, mas vamos falar de uma abordagem multimodal, que integra o que há de mais moderno em tecnologia e ciência, no que tange o tema, né, da espasticidade. E eu queria chamar a colega Ana Paula, que para começar a abrir o tema, eu acho que seria por bem, queria ver com vocês se a gente deixa as perguntas para o final de todas as apresentações ou de cada bloco. Aí o que preferir. A Ana Paula faz a apresentação, a gente responde, ou no final de tudo a gente abre para o debate, que eu acho que é melhor. É melhor, no final. Então tá, então vamos dar início, Ana Paula, um prazer, vamos ouvir você. O prazer é todo meu de começar a sessão no início do ano, né? Então a gente começa com grande satisfação com um tema tão importante para a reabilitação, que é o manejo da espasticidade pós-AVC, né? Eu vou tentar aqui compartilhar. Então, coube a mim falar sobre o manejo da espasticidade na fase subaguda pós-AVC, porque a gente já teve uma mesa anteriormente falando da fase crônica, e aí teve algumas mudanças na avaliação do paciente, e cada vez mais a gente está vendo a importância de se tratar essa espasticidade bem antes na fase subaguda, né? Então, só para a gente contextualizar o porquê desse tema, porque é uma incidência elevada, né? O AVC, ele ocorre 1 em cada 4 de nós terá um AVC ao longo da vida. No Brasil, a gente sabe que tem um AVC a cada 1,5 a 2 minutos, e
e como que é essa linha de tempo, né, da lesão, né? Então, a gente tem a fase hiperaguda, que são as primeiras 24 horas, a fase aguda do primeiro ao sétimo dia, a fase subaguda early, que é de 7 dias a 3 meses, e a late, que é de 3 a 6 meses. Após isso, a gente encontra-se na fase crônica, né? Então, assim, qual é a importância, então, nessa linha, né, do tempo do paciente pós-AVC? É realmente o advento da espasticidade, que é o que traz a maior incapacidade desses pacientes. A incidência nos primeiros 3 meses é 19% e a prevalência após 12 meses é 38%, né? O que que mudou, assim, hoje em dia no olhar da gente clínico, né? O que mudou não é que mudou a fisiopatologia, mas mudou um pouco a forma de abordagem. A gente sempre olhou a espasticidade numa forma mais relacionada ao comprometimento neurológico, né, com aquela pronúncia do Lance falando que a espasticidade é um aumento do tônus, velocidade dependente com hiperatividade dos reflexos tendíneos. Então, a gente lembra na parte multimodal, onde a parte cerebral ela deixa de inibir o reflexo e você fica reverberando, trazendo um aumento do tônus, né? No entanto, hoje em dia, o que a gente vai lembrar é que a gente faz, que a espasticidade faz parte de vários sintomas, né? E que a gente tem que abordar a parte também da paresia, que faz parte do quadro pós-AVC, e que tem muito comprometimento nos pacientes espásticos. Nessa questão, que é essa parte aqui, a gente vai ter, então, alterações da posição, da forma de mobilização, porque os músculos vão ter, muitas vezes, atrofia, encurtamento, aumento do tecido conectivo, alterações do tecido adiposo e alterações degenerativas. E é isso que fez uma grande alteração de manejo atualmente. O que a gente sabe, então? Que a espasticidade pós-AVC, ela impacta negativamente na qualidade de vida. Olha aqui, por exemplo, essa paciente que chegou para a gente com dor, dificuldade de higiene, né, mau cheiro e lesões unguiais, né? Altera a função passiva e ativa, gera dor, aumenta o número de quedas, às vezes quando é membro inferior comprometido, ou até equilíbrio de tronco, né, que piora na espasticidade de tronco de membro superior, levando uma sobrecarga também aos cuidadores e familiares. A gente sabe que 52% dos sobreviventes de acidente vascular cerebral desenvolve contratura em 6 meses pós-ictus. Então, e que essas contraturas muitas vezes limitam a recuperação funcional. Nesse caso aqui, vocês podem ver um paciente com espasticidades tibiais, onde a gente enxerga, inclusive, o tendão do semitendinoso, né? E o que a ciência fala? Né? Que na fase aguda e subaguda, a gente tem que estar muito atento a essa contratura muscular, que eles chamam de miopatia espástica, que nada mais é que uma desordem muscular evitável, e aí eu aumento o evitável porque depende de nós, né? Da gente enxergar isso e realmente tratar antes de ter algum problema, que vai se sobrepor àquela desordem neurológica que foi sempre muito falada no passado. Essa contratura muscular pode ocorrer em dias e semanas após a imobilização, né? E por meio de modificações agudas da transcrição gênica das fibras musculares, ela pode trazer modificações importantes tanto na quantidade quanto na qualidade das fibras musculares, trazendo encurtamento e perda da viscoelasticidade. Isso gera, então, essa contratura, que é o primeiro fator de deformidade corporal e o maior fator limitante do movimento ativo. Então, a importância do diagnóstico precoce da espasticidade torna-se fundamental, né? A gente sabe, através de estudos hoje, que a reabilitação em até 3 meses do ictus aumenta muito a chance de termos benefícios clínicos reais na funcionalidade do paciente. O que a gente vê, então, no paciente pós-AVC, que nos primeiros 10 dias
já é um bom momento da gente predizer o surgimento da espasticidade. Então, eu estou andando no hospital na fase aguda, seja clínico, neurologista, intensivista, no 10º dia, se o paciente ainda estiver internado, ali eu já sei que ele vai ter espasticidade ou não. No primeiro mês é o melhor momento da gente saber se essa espasticidade vai ser grave, porque em torno de 15% dos pacientes que têm espasticidade eles são considerados graves e que são aqueles pacientes que demandam mais do sistema de saúde, né? A gente sabe também que o máximo de alteração no tônus muscular, geralmente, ela é atingida em até 1 a 3 meses. Então, a avaliação dessa fase subaguda é muito importante, o que antigamente a gente vê, e até hoje, que às vezes os pacientes chegam até a gente com mais de 2 anos de tratamento, né? De AVC. Nessa questão do 10º dia, o que se mostrou? Se a gente aplicar a escala de Fumayer, a gente consegue saber, caso ela tenha um índice de -15, que aquele paciente tem 80% de probabilidade de desenvolver espasticidade. Então, a gente pode ficar de olho nesse paciente para evitar que ele tenha deformidades definitivas, né? Outro fator também preditivo muito importante para o desenvolvimento de espasticidade é a dor, né, que Marta vai falar muito bem, e que a gente vê nos trabalhos que, por exemplo, o paciente que tem dor no ombro, 60% vai acabar desenvolvendo espasticidade, dor no cotovelo, 100% dos pacientes desenvolvem espasticidade, dor no punho um pouco menos. Então, se o paciente demanda dor, já sabe que é um paciente que vai ser importante uma avaliação de toda a equipe e de um contexto mais clínico dessa espasticidade. Como a gente falou, o tratamento de reabilitação precoce já está definido que ele melhora o processo de recuperação, minimiza a incapacidade funcional, reduz gasto ao longo do prazo e, claro, que gera satisfação do paciente. Esse é um trabalho do pessoal da Espanha, de pacientes na fase subaguda, com um tratamento farmacológico de evidência A, que é a toxina botulínica, que a gente tem disponível aqui no Brasil, através dos sistemas de saúde, tanto público quanto privado. Esse tratamento, ele mostra o quê? Que ele consegue atuar em alguns domínios funcionais, seja na função passiva, na extremidade dos membros superiores, em quesitos da mobilidade, ou outros como redução de outras drogas antiespásticas, né? Na função passiva, a gente vê que o uso da toxina em fase subaguda, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, acham que para utilizar a toxina o paciente já tem que estar numa fase crônica, então venha essa nova forma de abordar, é importante porque a gente consegue atuar antes dos problemas. Então, na função passiva, a gente consegue melhorar o posicionamento, o uso de ajuste ortésico, melhora a adesão ao tratamento, reduz espasmo, melhora a dor, reduz a sobrecarga do cuidador, previne complicações, pode diminuir dor no movimento, reduz o tempo das atividades da vida diária, isso tudo otimiza o tratamento de reabilitação. Então, vejam bem que a gente tem que correr contra o tempo. Então, quando a gente estiver próximo de um paciente com AVC, primeira coisa que tem que vir na cabeça da gente, quanto tempo que esse paciente teve AVC, o que, que eu posso fazer para ele? Nos estudos de meta-análise, e revisões sistemáticas, eles indicam que os resultados mais favoráveis e para melhor prognóstico realmente são na fase do tratamento precoce, na fase subaguda e que a toxina botulínica reduz a espasticidade e o desenvolvimento de contraturas durante pelo menos 3 meses, e que aí a gente faz o tratamento sequencial, né? Eu queria, nesse slide, então, fazer minha homenagem à nossa professora, a doutora Matilde, que é a musa da espasticidade, né, que foi responsável pelo ensino de vários de nós. Ela fez parte dessa ferramenta de avaliação do paciente pós-AVC em fase subaguda, que foi publicada, e que seria importante a gente ter uma atuação, inclusive da própria academia, onde a gente possa fazer uma campanha educativa nos hospitais gerais. Por quê? O paciente na fase aguda e subaguda, se a gente souber
e que, passando por ele, se ele tiver pelo menos duas articulações com tônus aumentado e uma perda grave da função sensório-motora, esse paciente tem que ser encaminhado para uma equipe de espasticidade. Ele precisa de um tratamento com toxina botulínica, senão ele vai desenvolver a contratura. No caso de um paciente que tem apenas uma articulação mais rígida, né, na escala de Escher acima de 1, mas que tem fraqueza, paresia e um dano significativo de exames laboratoriais, como ressonância, esse paciente também tem que ser encaminhado para a equipe de espasticidade. Não dá para ficar esperando o que vai acontecer. E aqueles pacientes que não têm espasticidade, eles precisam estar numa equipe multidisciplinar que também entenda do processo, não adianta ser um fisioterapeuta que entende da parte ortopédica, deveria ser uma equipe voltada na reabilitação neurológica, porque esse paciente pode ser aquele que vai desenvolver espasticidade após 6 meses de ictus, né? Então, ele precisa de uma supervisão. E aí tá, então assim, já está definido que é importante a fase subaguda, já está definido que é importante o uso da toxina, e aí nós vamos entender sobre o valor da saúde, né? O custo-efetividade que a Cris Moran fala tão bem, né? O valor seria, então, a pertinência vezes o desfecho, mais a experiência dividida pelo desperdício. Então, o que nós, médicos, podemos fazer para melhorar o resultado clínico com melhores desfechos e menor desperdício, né? Então, nós temos que saber quais são as principais causas de perda da eficácia da toxina, uma vez que ela é muito cara. As principais causas são uma inapropriada seleção e identificação dos músculos para injeção, uma dosagem inadequada do medicamento, falha na localização do ponto, no posicionamento da agulha, nas alterações dos músculos espásticos, por exemplo, o músculo fibrosado, que já não vai responder mesmo, e na formação de anticorpos neutralizantes. Então, a gente observa que 50% da falha advém da técnica de aplicação. Então, eu gosto muito dessa obra, né, do René Magritte, porque nada melhor que a gente ter uma tecnologia que consiga nos mostrar coisas que a gente não consegue ver, né? E aí sim vem a grande importância do ultrassom na nossa área de reabilitação. A gente observa através do PubMed que há mais ou menos 10 anos houve um boom de estudos abordando o ultrassom, e a gente vai utilizar esses estudos não apenas como instrumentação, mas também como valor diagnóstico em espasticidade. Então, quais são as novas perspectivas do uso desse ultrassom para os médicos da reabilitação? Primeiro, é uma forma de avaliação mais segura e mais com menos alterações subjetivas, né? Porque a gente consegue ter imagens que nos mostram a evolução do paciente, que fica mais fácil uma comparação entre os centros e entre o próprio paciente. A escala modificada de RECMAT foi intensamente estudada por várias pessoas e um grupo canadense encabeçou muitos estudos sobre ela, inclusive um colega nosso, Rajiv Ribai, né, que tem divulgado essa forma de avaliação que nos mostra uma correlação estatisticamente significativa e confiável, validada, do grau da escala cinza dos músculos espásticos. Então, a gente consegue ter uma ferramenta que é clinicamente relevante, que ela pode nos ajudar a avaliar o nível de alteração fibrótica do músculo e também pode nos ajudar aonde nós vamos colocar em tempo real a medicação, né? Então, isso é uma aquisição de educação que a gente tem que fornecer aos nossos novos colegas, né? A escala de RECMAT foi muito utilizada nas miopatias e nessa modificada a gente usa para o músculo espástico. Então, hoje, um bom prontuário de um paciente espástico é a gente fazer uma avaliação da escala de RECMAT dos músculos do lado acometido e dos músculos contralaterais. A gente vai ter, então, o grau 1, 2, 3 e 4, onde o 1 a gente tem uma aparência bem similar ao músculo normal,
onde a gente tem uma alteração de até 10% de tecido fibra adiposo, o 2 até 50%, o 3 de 50% a 90%, e o 4 tão transformado, né, com tanta perda de fibra muscular, que a gente nem consegue ver o periósteo abaixo do músculo, né? E qual a importância disso? Então, a gente vê o quê? Que através dessas avaliações de ultrassom, não apenas a escala de Heckmat, mas o médico da reabilitação deve ter a capacidade também de entender como que vai avaliar essa área transversal, essa espessura, esse ângulo de penação, para ver se o que a gente está oferecendo de tratamento está fazendo alguma modificação. E através dessas avaliações das propriedades reológicas do músculo, a gente começou a entender, inclusive, os processos de reabilitação. Uma vez que, por exemplo, alguns músculos têm mais quantidade de fibra tipo 1 do que de fibra tipo 2. Por exemplo, o gastrocnêmio, ele tem mais fibras tipo 2. Então, se a gente olhar através do ultrassom, a gente vai ver um músculo mais ecogênico. E aí a gente vai ficar, às vezes, um pouco preocupado. Será que isso é uma transformação fibro-gordurosa ou só gordurosa, ou mais fibras tipo 1 em vez de fibra tipo 2, né? Então, várias questões também estão em estudos ao longo de todo o mundo das pessoas que mexem com espasticidade. Uma coisa importante é que, se o paciente não faz atividade, ele é acamado, mesmo o lado contralateral tem também alterações fibroadiposas, mostrando a importância do processo de reabilitação como todo, não apenas do lado plégico, mas também do lado contralateral. Então, nas revisões sistemáticas e meta-análises, a gente vê o quê? Uma forte evidência nível 1, que o uso da técnica de localização instrumentada, como ultrassom ou eletroestimulação, aumenta a eficácia da toxina botulínica. E que esse estudo também de meta-análise mostrando, então, uma melhora clínica. Aí sim, através desses estudos, que ficou, então, a importância e o padrão ouro da técnica para a gente poder ter uma melhor utilização e menos desperdício. Então, aqui, às vezes, a gente tem que fazer uma avaliação em conjunta, por exemplo, num caso onde você tem um RECMAT 3, onde você não sabe se tem uma fibrose ou se ainda tem músculo possível de ser melhorado. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma aplicação de um músculo que é muito importante na marcha, que geralmente é o que mais faz a queda da marcha, que é o tibial posterior. Com o ultrassom, a gente pode observar que, deixa eu só tirar aqui, pôr para cima. Isso. Com o ultrassom, a gente pode observar que a gente, com uma agulhada, em torno de 2 centímetros, a gente acessa o tibial posterior. Coisa que na palpação ele tem 89% de falha, né? E com o ultrassom, a gente pode ver o local de aplicação. Então, você vê, a gente vem aqui no out of plane, acessa o músculo tibial posterior, joga medicamento, sobe, aproveita o flexor longo dos dedos na área melhor, que tenha menos ecogenicidade, coloca a toxina e tira. Então, dá para a gente ter uma grande sucesso no tratamento desse medicamento, né? Outra coisa importante que eu não coloquei aqui, é muito comum com ultrassom, por exemplo, a gente observa que quando a gente vai aspirar a seringa, que antes de injetar a gente tem que aspirar, e às vezes nessa hora a agulha pode sair um pouquinho e o remédio está na face. Então, o ultrassom ele ajuda inclusive a ver em tempo real como que está sendo essa medicação. Além disso, o ultrassom também tem outras grandes vantagens, que é a elastografia, que para nós, na parte de reabilitação, é muito importante, porque é uma forma digital de palpação. Então, a gente pode ver a elasticidade, ou seja, a resistência do tecido espástico à deformação. E a elastografia, então, pode fornecer essas imagens da rigidez da matriz extracelular. E qual é a importância disso? Vai nos mostrar se esse músculo está mais fibrosado. Se ele estiver mais fibrosado, a gente vai utilizar outros recursos de reabilitação. A doutora Marta é tão craque, por exemplo, a terapia de ondas de choque, para a gente melhorar um pouco a questão da matriz extracelular, né? E também um momento importante, através desse recurso, de saber qual é a hora de colocar novamente
o seriograma de toxina, uma vez que a rigidez do músculo diminui após o tratamento. Então, se a rigidez volta a ficar aumentada, está na hora de se colocar novamente o medicamento. Qual que é a importância disso tudo, então? A importância é porque já é uma evidência científica o medicamento existe na rede privada e no SUS, e os auditores, todos os colegas têm que saber que é um tratamento que temos que fazer, e não adianta assim, eu vou fazer hoje e depois não faço, né? Ou eu faço hoje, daqui a um ano o paciente volta. É um protocolo, juntamente num programa intenso de reabilitação, se vai precisar ou não, às vezes não precisa, às vezes é uma coisa pontual. O mais importante é todo o processo de reabilitação, mas a gente tem que lembrar que esse é um medicamento reversível, e muitas vezes a gente lida com, às vezes, auditores que falam assim, mas não, até quando que você vai usar esse medicamento? Então, até quando precisar, até quando a deformidade for importante e prevenível. Essa paciente é uma paciente que eu tenho muito apreço, a família me cedeu o uso das imagens. Infelizmente, ela não está conosco, já tem um ano que ela faleceu, e aqui eu faço minha homenagem a ela. Que ela mostra a grande importância da gente manter um tratamento. Por exemplo, ela tinha uma especificidade muito forte na região oral, que fazia necroses, né, na parte do lábio, ela ficou sem essa parte do lábio, e com a toxina botulínica ela conseguia ter uma qualidade de vida para fazer, né, viver bem, ter alimentação e não ter a dor e nem as infecções que ela tinha frequentemente, né? Então, a deformidade da paresia, ela continua. A gente sabe que o AVC está lá, mas a deformidade, essa deformidade que o fisiatra ajuda tão bem a evitar, ela é uma coisa que continua ao longo da vida. O paciente vai envelhecendo, vai modificando, e a deformidade a gente tem que atuar. Então, não esquecer que a fase subaguda é extremamente importante, mas a continuidade do cuidado e o processo de reabilitação é extremamente importante. E lembrando que a gente tem que ser centrado no paciente e colocar a responsabilidade na família, porque eu não estou aqui querendo dizer que esse paciente vai ficar eternamente em centro de reabilitação. Nós vamos acolher o paciente, tratar o paciente, chegar num patamar de reabilitação, educar a família, e o paciente vai ser reavaliado esporadicamente para trazer outras tecnologias também que vão acontecendo e um ganho real de função, né? Então, era isso que eu queria falar. Vamos aguardar a doutora Marta também para as questões, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem uma grande chance de fazer a reabilitação do Brasil realmente estar na ponta, tanto na parte pública quanto privada. Muito obrigada. Parabéns, Ana Paula, foi ótimo. Vamos dar continuidade com a doutora Marta e no final a gente vê as perguntas e a gente faz a discussão. Com você, Marta. Perfeito, muitíssimo. Está dando para ver a apresentação? Eu quero fazer minhas também as palavras da querida, estimadíssima professora Ana Paula Fonseca, porque desde que nós estivemos, né, na cerimônia solene da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação em janeiro passado, eu acho que renovou em cada um de nós o juramento que nós fizemos, né, de participar ativamente das atividades da academia. Então, presidente, estamos aqui, assim, querendo trazer essa discussão, e que realmente o brasileiro, o paciente brasileiro, ele possa receber o que é preconizado hoje no mundo inteiro, que é uma reabilitação de qualidade, no tempo que ele precise, não só quando tem a disponibilidade, durante o tempo necessário, e que realmente sejam serviços de qualidade. E eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, porque é uma condição de saúde altamente prevalente no nosso país, e que há possibilidades terapêuticas que possamos, então, implementar de uma forma equânime, justa para todos os brasileiros. E coube a mim falar, então, um pouquinho do que a gente pode fazer de fronteiras, tendo como base tudo o que já foi abordado com toda a excelência pela nossa querida acadêmica, professora Ana Paula. Então, nesses próximos 30 minutos,
nosso objetivo vai ser verificar como a dor pode impactar negativamente nesse fenômeno tão prevalente, nessa complicação, que eu até digo que é eventualmente prevenível nestes pacientes, né? Entendendo os mecanismos fisiopatológicos, associando principalmente ao achado do exame físico do nosso paciente, daí apresentar então o racional de algumas intervenções reabilitadoras de fronteira ou inovadoras. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, nessa apresentação, e como a professora Ana Paula já citou, é bom que todos saibam que, pela primeira vez na história da humanidade, as doenças cerebrovasculares, elas chegaram a praticamente ultrapassar ou estar quase equivalentes às doenças do aparelho circulatório. Então, é muito importante que todo o sistema de saúde esteja devidamente preparado para atuar de forma preventiva, profilática ou o mais ágil possível, otimizado no manejo desses pacientes. E o acidente vascular, em especial, olha que interessante essa informação, que se o paciente tem um acidente vascular cerebral nos países de baixo e médio rendimento, o Brasil está incluído nessa categoria, existe um maior percentual de mortes, de anos vividos com deficiência e o índice combinado, deficiência e mortalidade. E se nós não tivermos uma ação eficaz, o custo da saúde só para o manejo desta condição de saúde vai aumentar exponencialmente. E o que é uma pena, já que o AVC ele é tanto prevenível, na sua maioria das vezes, e também, vamos dizer assim, tratável. Quando a gente fala de funcionalidade, sempre a gente tem que ter em mente, né, essa classificação internacional da funcionalidade. Não basta apenas conhecer a lesão, a repercussão dela do ponto de vista anatômico, né, do sistema de saúde do corpo envolvido, mas qual é o impacto na funcionalidade desses pacientes. E aqui já há uma reflexão para todos nós da academia. Qual é o nosso objetivo principal terapêutico, né? Será que não é realmente ganhar a funcionalidade, que esse paciente participe mais ativamente da sociedade, né, a despeito da lesão que ele tenha? E olha que interessante que o Brasil, comparado com o mundo, que está nesse gráfico um pouquinho superior, ele tem realmente menos, a carga global da doença é menor no Brasil. Entretanto, como a professora Ana Paula já citou, é um caso a cada a cada 1,5, 2 segundos. Então, são muitos pacientes. E se a gente pensa nessa visão da Organização Mundial da Saúde, que, aliás, esse ano, na Assembleia Mundial, todos os Estados-membros, incluindo o Brasil, vai ter que relatar qual é o status da reabilitação naqueles indicadores bem conhecidos em todos os países, né? Então, hoje esse ano 2026 é um marco de conhecer o status mundial. De qualquer forma, existe essa iniciativa que, antes de 2030, todas as pessoas que necessitem de reabilitação recebam serviços de qualidade para otimizar ou ao menos manter a funcionalidade. Então, não é só reduzir a dor, reduzir a espasticidade, mas a gente precisa tentar o ganho da funcionalidade. E aqui eu acho que isso retrata muito bem a nossa missão enquanto Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Eu quero um paciente com sequelas, com uma mão que não funciona, tudo isso por uma falta completa de reabilitação, ou eu quero uma mão funcionante, que possa dar, então, condições desse paciente desempenhar as suas atividades do dia a dia e participar ativamente da sociedade. Acho que esse é o objetivo desta reabilitação. E é muito importante dizer que, em muitos países, inclusive o Brasil, menos de metade dos pacientes que necessitam recebem qualquer reabilitação. E, diga-se de passagem, no caso do AVC, quando eles chegam no serviço, já é num tempo que se perdeu a oportunidade de trazer essa funcionalidade, porque as sequelas, até a ação da gravidade, fazem com que as sequelas preveníveis se instalem.
Olha que interessante que a toxina botulínica, que a professora Ana Paula citou com tanta propriedade, ela atua em ambas as situações, tanto na questão da espasticidade, com nível de evidência A, ou seja, o maior nível de evidência, mas também atua na dor. Ambos os mecanismos seriam a clivagem daquela proteína que permite a liberação, a exostose da acetilcolina, no caso da espasticidade, e de muitos dos neurotransmissores responsáveis pelo veicular a informação dolorosa de fibras sensitivas, como é o nervo do trigêmeo, o gânglio da raiz dorsal. E é interessante que em ambos os mecanismos existe, então, a clivagem dessa proteína, né, chama snare protein, que impede, então, a exostose do neurotransmissor que está presente, mas ele não tem a sua liberação pela junção neuromuscular. E da mesma forma, não só para acetilcolina, mas para dor, já vários estudos em animais de experimentação mostraram que essa liberação do neurotransmissor da dor, ela é bloqueada neuroquimicamente pela ação da toxina botulínica, como a substância P, o glutamato e o peptídeo relacionado geneticamente à calcitonina. Então, a toxina botulínica tem um efeito em ambas as situações, né? Então, seria muito importante aqui só para evidenciar que existe presença dessas proteínas de membrana e a clivagem pela toxina botulínica em neurônio sensitivo. O grande desafio é que, infelizmente, existe uma grande disparidade, por exemplo, no Brasil. Não só dos anos vividos perdidos pela deficiência e ou mortalidade, né? Veja que tem aumentado de 1990 e 2016, foram dois cortes realizados, e o mais importante, a disponibilidade da toxina botulínica, ela é extremamente insuficiente em todo o território brasileiro. Muitas vezes a toxina está presente, mas nós não temos o médico capacitado para fazer esse tratamento, que, como vimos na apresentação da professora Ana Paula, é extremamente complexo e exige um conhecimento de várias áreas do saber, como a biomecânica, o agonismo, antagonismo muscular, para que a indicação seja precisa. Estou falando aqui de uma especialidade, mas todos aqueles envolvidos, então, no manejo, os neurologistas e etc. E isso não é só no Brasil, essa carência de especialistas que vão injetar. E a professora Ana Paula citou ainda o desafio de injetar, talvez no músculo, que já não é músculo mais, mas é fibrose, pela falta de uma avaliação mais detalhada. Esta realidade ocorre em todos os países das Américas, né? Então, a Organização Pan-Americana da Saúde também tem essa preocupação muito grande. Por isso, essa iniciativa, essa resolução da Organização Mundial da Saúde de promover, de que a reabilitação é fundamental, que seja fortalecida em todos os sistemas de saúde, se a gente quiser o desenvolvimento sustentável e com todos os objetivos nele implícitos. Vejam que até países como Estados Unidos, Canadá, existe uma carência de médicos, e muitas vezes não só o número de médicos, mas interessados no uso adequado desse medicamento. Então, o que a gente faz nessa situação na qual a indicação precisa, indicação nível A, mas não existe a disponibilidade para todo o paciente no território brasileiro. Então, é muito importante, quando a gente está de frente desse paciente, qual é a nossa meta? Se for na área que foi isquemiada, lesionada, a solução seria células tronco progenitoras. Se a função foi totalmente perdida, nós vamos substituir por uma tecnologia ou função. Mas, principalmente, nosso objetivo na reabilitação desses pacientes é treinar tecidos saudáveis a atuar em função ou no lugar das áreas lesionadas. E esse fenômeno é extremamente importante porque ele pode ser aplicado e permitiria, então, esse ganho funcional que nós estamos tanto falando. Bom,
quando a gente fala do manejo da espasticidade, todo mundo vai lembrar que e isso já é bem antigo, mas clássico, que antes de qualquer coisa nós temos que remover, identificar de forma adequada e remover fatores que possam estar provocando ou aumentando essa espasticidade. E dentre eles, eu queria solicitar, implorar encarecidamente que todos os senhores investiguem se há a presença de dor nesses pacientes, porque muitas vezes não é o autorrelato, eu preciso fazer uma busca ativa dessas áreas. Então, vejam, né, vamos lembrar das vias sensitivas, o estímulo do tálamo, do córtex somatosensitivo, aí o paciente tem a discriminação de que tem um quadro doloroso. Então, por exemplo, esse aqui é um paciente com um grau importante de perda da funcionalidade, espasticidade e praticamente diabético, com descompensações, etc. E tinha uma dor, a clássica dor do hemiplégico. E vejam que, às vezes, a correlação direta entre quanto dessa perda de funcionalidade está pela espasticidade ou pela própria dor. E o exame da ultrassonografia, não só para caracterizar o músculo que vai receber a toxina, vejam, senhores, que havia aqui uma calcificação visível do tendão do músculo subescapular. E, de fato, a manobra de Gerber era positiva nestes pacientes. A identificação dessa estrutura relacionada ao achado do exame físico e uma intervenção localizada, mirando remover ou tratar esta lesão, o paciente diz, quando a gente aplicava, por exemplo, essa terapia de ondas de choque, o paciente relata, é a dor que eu sinto, né? E, imediatamente após a aplicação, que durou, nesse caso, 7 minutos, vejam os senhores que houve não só uma recuperação completa da funcionalidade, e no dia seguinte ele conseguiu fisioterapia e terapia ocupacional junto, realizar uma função que ele não conseguiam. Se a gente for ver anteriormente, essa mão era completamente fechada. Então, são relatos de caso, mas que é importante essa avaliação sistematizada que facilita em muito o trabalho dos nossos colegas na equipe multiprofissional. Bom, esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria trazer para os senhores nessa reunião de atualização no manejo do paciente espástico pós-AVC e quando esta dor, por exemplo, que aqui foi tratada em questão de minutos e depois a manutenção foi mantida principalmente pela movimentação, e nesse caso, na segunda semana já, a dor reduziu muito, né, mesmo durante a aplicação das ondas de choque. E se esse diagnóstico não é bem feito, o paciente fica com dor, aquela calcificação continua, ou seja, a causa, e o estímulo doloroso continua, caracterizando, então, um quadro de dor crônica no próprio paciente com AVC, né? Lembrando que se o músculo ele está nesse estado que a professora Ana Paula citou, da espasticidade, o músculo né, com a redução, vamos dizer, ou hiperatividade do fuso muscular, existe uma estimulação a mais desse receptor vaniloide específico e que pode, numa situação de não manejo adequado, ter a sua expressão gênica, inclusive, e uma manifestação aumentada da sinalização da dor, só por conta de um músculo espástico ou da presença da dor, né? E veja que tudo isso aqui ocorrendo na terminação nervosa livre, que é aquela estrutura nervosa, vamos dizer, o receptor mais simples do ponto de vista evolutivo. E aí nós temos esse conceito mais recente, que é a nocicepção alterada. Não tenho mais a lesão tecidual, ela foi resolvida. Não tenho uma dor do tipo neuropática, uma lesão do sistema somatosensorial, mas o sistema de alarme ficou aumentado por conta de um quadro de dor crônica. A literatura dá o nome de dor nociplástica, mas nada mais é do que um sistema de alarme, dor,
que ficou aumentado e ninguém se preocupou em simplesmente desligado, já que o fator causal da dor já não está mais presente ou é não tão relevante e não existe uma dor do tipo neuropática. Então, basicamente, do ponto de vista esquemático, é bem simples. Processamento normal, eu tenho uma aferência sensitiva, uma eferência que equivale ao quanto de aferência chegou nesta, por exemplo, no corno posterior da medula, de uma via sináptica, por exemplo. Aqui eu estou falando do estímulo doloroso. Num processamento anormal, como esse da dor nociplástica, eu tenho um estímulo, porém a saída nociceptiva é extremamente exagerada, simplesmente por essa facilitação desse sistema. É mais neurotransmissor de dor na fenda, é um receptor na membrana pós-sináptica que fica aberto por mais tempo, né? E no início essas alterações são só funcionais. Mas então, com essa maior força sináptica, né? E com o passar do tempo, ela pode se tornar até, vamos dizer assim, anatômica, estrutural, e não só funcional. Então, como é que, do ponto de vista do exame físico, eu vou examinar o meu paciente e verificar, constatar que a dor não está mais só nociceptiva num lugar, mas ela já se disseminou, né, para o sistema nervoso central. Uma maneira clínica simples, ou com um algômetro de pressão, eu vou estudar estruturas anatômicas que têm a mesma inervação do nervo espinal e elas vão ter uma sensibilidade dolorosa extremamente diminuída. Tem essa manobra de pinçamento e rolamento, onde o tecido celular subcutâneo fica literalmente aderido aos planos mais profundos. E vocês podem ver que todo aquele fenômeno de tensibilidade essencial para o deslizamento da face, da saúde do aparelho locomotor tegumentar, fica comprometido, né? Então, e essas alterações, elas são visíveis. Eu digo que a dor, ela é visível. Então, não só essa hiperemia, uma dor intensa, a manobra chamada pinçamento e rolamento, e essa hiperemia ou esse trofoedema, que é uma exacerbação do sistema nervoso neurovegetativo simpático. Vejam que numa área não sensibilizada, essas alterações, elas não aparecem, tá? E muitas vezes o paciente não tem dor nenhuma, porque o sistema supressor de dor está agindo de forma adequada, eu preciso buscar ativamente essas alterações. Então, vamos supor que eu tenho, nesse caso, uma dor na articulação do joelho, né, uma dor crônica, eu começo a ter, então, agora, manifestações secundárias em todas as estruturas inervadas pelo mesmo nervo espinal. Dermátomo, miótomo, esclerótomo, neurótomo, viscerótomo, sistema nervoso neurovegetativo simpático. Vejam que se a dor estava numa estrutura, agora ela passa a ter um impulso maior de tudo isso que é secundário. E o que a gente verificou é que muitas vezes esse componente secundário pode corresponder a 62% do montante da dor que o paciente refere, por exemplo, numa escala visual analógica. Isso é muito importante e é esse o fenômeno da dor nociplástica, que muitas vezes o fator causal já desapareceu ou foi devidamente tratado, mas o paciente continua com dor, porque este conjunto de estruturas anatômicas, vamos dizer assim, não foi sequer avaliado e muito menos, portanto, tratado. Bem, como é que nós, então, aqui, essa distribuição, né? Então, para o clínico geral, por exemplo, basta saber a inervação do nervo espinal, o esclerótomo e os dermátomos, o miótomo e o viscerótomo. Então, vamos aplicar isso agora para o nosso paciente com espasticidade e com AVC. Paciente com espasticidade típica, né, da artéria cerebral média. Vejam que ele não tem abertura da mão, tem uma flexão do cotovelo, uma pronação, e ele tem uma dor intensa quando nós realizamos a manobra do pinçamento e rolamento no território, nesse caso, C5, C6. É um achado do exame físico, é obrigatório, todos os alunos da Faculdade de Medicina sabem pesquisar, os residentes, e se tiver presente, né, nós vamos tentar fazer a regulação descendente, por exemplo,
Um teste terapêutico, se é o nervo espinal que hipoteticamente está regulado ascendentemente, nós vamos bloquear com anestésico local este nervo espinal. O procedimento, do ponto de vista fisiátrico, que pode ser feito no ambulatório, é bloquear um ramo desse nervo que passa bem pertinho do processo espinhoso da vértebra, tá? É um bloqueio que é extremamente fácil pela localização, ele, claro, exige supervisão, mas ele é seguro, né? Então, nesse caso, C5, C6, que nós encontramos, vejam, senhores, que imediatamente você tira, aqui só anestésico local, sem toxina botulínica e sem outros medicamentos. A gente consegue função. Isso quer dizer que a dor nociplástica no nervo espinal, neste paciente aqui, estava impedindo o movimento que estava presente. Esse é o ponto importante, porque certamente a dose de toxina vai ser menor. E eu estou naquele algoritmo simplesmente eliminando o fator provocativo que estava lá. E aí vejam que de forma muito simples, imediatamente após o procedimento, a gente observa pelo exame físico, sem necessidade de nenhuma outra estrutura de propedêutica armada, verificar que aquela área de hiperalgesia ela reduz de forma importante, né? E claro que seria muito interessante a gente avaliar agora com essas outras tecnologias o efeito. Mas o que eu queria mostrar aqui para os senhores é que aquela mão que estava fechada por anos, ela simplesmente pela remoção da dor. Aqui nós não mexemos na espacidade, só fizemos um bloqueio com anestésico local, teste terapêutico e vemos essa redução da espasticidade. Aqui é aquele teste da dupla pronação, então vejam que tanto aqui mais as custas do pronador quadrado, né, que restou um pouquinho. Aqui nós não fizemos mais nada a não ser aquele um bloqueio para espinhoso C5, C6. Esse mesmo método foi replicado com o nosso querido professor Pedro Romero, que é um médico fisiatra de Lima, Peru. Nos casos deles lá, ele também, veja que ele consegue apenas com esse bloqueio anestésico tirar aquele padrão que a professora Ana Paula muito bem citou, maléfico, daquela postura, né, que mantém o músculo, o fuso muscular encurtado. Imaginem, senhores, que se o fuso muscular estiver alongado, não tem como manter o quadro da hipertonia. E a própria abertura da mão, né, com movimento, pela redução da dor, né? E esse emplastramento, que ele é visível e que reproduz a dor, vocês veem que seria um sinal clínico muito simples, que qualquer clínico geral pode verificar, que melhora até essa condição do tecido celular subcutâneo. Então, mostrando que o fator nociplástico nesses pacientes, ele não é de somenos e deve ser ao menos investigado. Nesses minutos finais, eu queria trazer também uma outra contribuição, porque, não sei se os senhores sabem, mas hoje a toxina botulínica, ela tem sido amplamente usada para mais indicações do que somente o manejo da espasticidade, como, por exemplo, o controle de uma bexiga hiperespástica, no caso de uma lesão medular, muitas vezes em situações de glândulas salivares, para diminuir a cialorreia, a hiperidrose. Então, até esse professor, querido amigo nosso, não é professor Ana Paula Rajiv Ribai, ele fala, na clínica dele, em Vancouver, Canadá, ele tem o passaporte da toxina botulínica, onde cada médico que injeta toxina tem que falar o quanto que o paciente recebeu e o tempo, porque a gente sabe que se a gente injeta toxina em períodos, intervalos muito curtos, existe a chance desse paciente desenvolver uma hipersensibilidade e aí não ter mais ação à toxina. Então, essa terapia por ondas de choque, Manganotti, em 2005, começou um estudo mostrando o efeito desta intervenção, que é uma onda mecânica, né? Vocês estão vendo que é uma onda, ela nem toca no paciente, né? Assim, teoricamente, são ondas acústicas, sonoras, e que tem esse efeito, vamos dizer assim, na junção mioneural, e o interessante é
seletivo para a junção mioneural causar essa destruição. O tecido adjacente fica normal. E frente a isso, e frente à nossa impossibilidade do acesso da toxina, aliás, nesses casos já de mais de 2 anos, média de 4 anos de evolução, sem nenhuma melhora, nós então iniciamos esse estudo controlado, randomizado, contra estimulação placebo, e o nosso desfecho primário é o Fugl-Meyer da extremidade superior. Nosso programa de reabilitação, ele é bem feliz em obter nos pacientes com AVC espacidade e melhora no Medical Research Council, medida da independência funcional, na própria espacidade, mas o membro superior é um desafio para nós. Nós não conseguimos melhora, e com esse ensaio clínico, que foi agora recentemente aprovado para publicação na revista Clinics, que ela é indexada no PubMed, nós conseguimos mostrar a evidência 1A contra placebo, a superioridade na funcionalidade desses pacientes crônicos. Mais interessante ainda, naqueles que não têm via córtico-espinal íntegra medido pela estimulação magnética transcraniana. O que mostra que, como um fator preditor, nós conseguimos antecipadamente, com esse exame, saber que a porção distal não vai melhorar por conta da falta da via córtico-espinal preservada, né? Então, essa é a técnica, teve contra placebo. E aí, rapidamente, eu queria, nesses últimos 2 minutos, mostrar como que nós, academia brasileira de medicina podemos responder a essa, né, não possibilidade de reabilitação ou nem mesmo o acesso, né? Então, nós temos agora essa felicidade de termos recebido um financiamento de grande porte, conseguimos comprar um sequenciador genético para avaliar os nossos pacientes, podemos discutir depois os motivos, e também os equipamentos de ultrassonografia, de estimulação, e vamos testar essa hipótese de como melhorar o sistema de saúde para que a reabilitação do acidente vascular cerebral seja uma realidade implementada no nosso país. E aqui nós lutamos pela equidade. Dá para quem precisa, e para quem não precisa, simplesmente não dá. E hoje a gente consegue para a grande maioria, esse autocuidado, e só viria para os centros especializados aqueles com brutal necessidade. Hoje nós sabemos quem vai melhorar o membro superior ou não, né? Então, com prognóstico excelente, se ele tiver abdução ativa do ombro e extensão ativa do punho e dedos. Esse paciente ele pode receber acompanhamento, monitoramento por telereabilitação e não precisaria necessariamente vir. Agora, esse paciente com mau prognóstico, esse sim eu vou chamar bem rapidamente para uma intervenção o quanto antes possível. E, como eu disse, se o músculo é estirado, ele não entra em espasticidade, então por que não manter o músculo saudável? A lesão foi no cérebro, eu não preciso prejudicar a arquitetura muscular simplesmente pela falta de uma reabilitação de qualidade. É claro que os fatores de risco eles precisam ser monitorados, né? E a prevenção primária desses casos, ou seja, que não tem um novo episódio, ela é mandatória. Eu aprendi no mundo que se o nosso paciente tem um segundo AVC, a responsabilidade é nossa, porque nós não implementamos as estratégias de prevenção a contento. Bom, com isso eu gostaria de encerrar essa apresentação e deixar, então, agora para o período das perguntas, já que nós temos 30 minutos, que foi o combinado da apresentação, e agradecer mais uma vez a professora Vânia, a professora Ana Paula, pela honra e oportunidade de trazer aqui um pouquinho das linhas de pesquisa e aquela história de que o Brasil não financia pesquisa, não financia reabilitação, que a gente não tem pesquisa em reabilitação, não é verdade. Nós estamos tendo uma sequência de financiamentos pelo Ministério da Saúde, pela FAPESP, agências oficiais, para trazer soluções inovadoras, né,
como essas que eu apresentei aqui. Então, muito obrigada pela atenção e vamos abrir então para as perguntas, né? Muito obrigada. Parabéns, Marta, foi excelente sua aula. E vamos estar aberto agora para as perguntas, para a gente dar continuidade a essa sessão que está brilhantemente apresentada pela Ana Paula e pela Marta. Deixa eu ver se tem alguma. Bom, boa noite. Boa noite. Posso perguntar? Pode? Claro. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o presidente e a todos aqui, né, doutora Marta, né, parabéns pela apresentação, né, foi excelente, né, e também pela posse, né, na festa lá no Rio de Janeiro, eu qual acompanhei de modo online, né, mas foi sensacional. Uma pergunta, mas pode ser para todos também, né, como que vocês, né, caracterizam o sucesso terapêutico? Vocês acabam utilizando a escala de Ashworth ou vocês acabam utilizando, né, as metas baseadas na classificação internacional de funcionalidade? Quem quer? Pode. Marcos. Deixa eu ver, passou. Ô, Flávio, nós vamos falar um pouquinho, né, Marta? Sim, sim, claro, É, vamos. Vamos falar nós duas. Eu vou começar e Marta complementa. Realmente, isso é uma das coisas, é a arte, eu acho até. É uma arte para você saber o resultado, porque o resultado vai depender da avaliação com o paciente, das metas dele. O que que você vai. Assim, o tratamento é centrado no que o paciente precisa, então nós vamos eleger, hoje em dia, o que a gente tem feito é eleger algumas metas de acordo com o que o paciente precisa e quer. Lógico que tem coisas que são necessárias, às vezes ele não quer e não, mas a gente tem que colocar, mas a gente tem que ver, por exemplo, muitas vezes o paciente chega com uma especificidade de bíceps, mas essa paciente carrega a bolsa no antebraço, e se você melhorar essa especificidade de bíceps, ela perde a função. Então, essa arte de entender a biomecânica que Marta falou também, a dor, a inserção desse paciente junto à comunidade, naquela forma de ver a CIF, vai nos trazer algumas metas. E aí, o que a gente tem percebido a nível internacional é o seguinte: se a gente puder definir umas 2 ou 3 metas que sejam importantes e tentar fazer tratamentos para melhorar essas metas, o paciente vai tendo uma ideia de que ele consegue ir melhorando nas funções que ele quer. Então, o resultado, igual você falou, avaliação, show, só vai ver tônus, não vai ver função, né? O fim é muito bom para a gente ver a função, mas às vezes a gente pode usar uma guess, onde a gente combina com o paciente, por exemplo, você quer melhorar para trocar roupa, então eu consegui, eu não consegui, quer melhorar a dor. Então, hoje em dia, a gente está tentando usar mais avaliações centradas no que ele quer, uma vez que a reabilitação só vai ser também melhorada a plasticidade se o paciente quiser, né? Ele tem que ser ativo. Tem uns trabalhos, inclusive, mostrando o RECMAT de pacientes que fazem a deambulação. Então, se eu uso ou não um tratamento, onda de choque ou toxina, o que for, mas a condição primária é o paciente querer andar. Então, isso tudo eu acho que faz parte, né, desse processo de reabilitação. Vou deixar a Marta falar. É, exatamente, nossa, exatamente. E se a gente pudesse, enquanto academia, enquanto associação, né, um grupo de interesse, tentar verificar qual instrumento melhor, seria interessante. Por exemplo, nesse estudo que nós fizemos para a FAPESP, chamado Define, que a gente estudou 100 pacientes com AVC, comparando com indivíduos sadios, eram tantas as escalas. Imaginem os senhores quantas escalas, se você quiser avaliar o sono, o hábito intestinal, né, a espacidade, a capacidade, força muscular. E a professora Helena Mara sempre nos inspira. Será que não conseguimos fazer um resumo?
Então, a Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação criou uma adaptação da Classificação Internacional da Funcionalidade que se chama Clean Fit, que é o Clean, basicamente a Classificação Internacional da Funcionalidade, mas com scores específicos. Então, é como se você aplicasse uma escala, mas que pergunta tudo sobre dor, sono, né? Eu participei ativamente da elaboração do aparelho locomotor, mas seria testar, né? Agora, dessa apresentação, acho que o que tem que ficar para todos, assim, cravado no coração. Não dá para injetar toxina no músculo que não é mais músculo. E olha quanto se gasta. Então, eu penso assim, a mesma coisa, você aplicar a injeção sem visualizar a estrutura, não é, professora Ana Paula? Assim, até é como você tratar um infarto agudo do miocárdio a cega sem ter a artéria que está lesionada, a extensão da artéria. Eu acho que isso tem que ser mandatório, não é? Aquela coisa de falar, o país é menos privilegiado. Não. Acho que a Organização Mundial da Saúde já está lutando para os nossos países, nós temos que agarrar e fazer o treinamento em massa dos médicos, né? Às vezes é uma porçãozinha do músculo que tem músculo viável para receber toxina. E não tem mais aquela questão de localização com a estimulação elétrica e tal. Acho que isso já passou, né? Use a técnica que você sabe melhor e domina melhor. Mas injete no músculo, que é músculo, e não é? Isso é comum. Até, então, acho que responder. A segunda parte importantíssima, hoje nós conhecemos preditores. Quando eu formei na faculdade, qual era eu recebia dos professores, olha, existe recuperação espontânea em um percentual de pacientes, mas a gente não sabe quem é, temos que esperar os 3 meses para ver quem que melhorou ou não. Hoje a gente já sabe. Então, qualquer emergencista, intensivista, qualquer lugar, tem que saber que esse daí já encaminha direto para monitoramento e colocar esse paciente que já vai melhorar espontaneamente num serviço, será que é ideal? Ou só monitorar por tele? Esse nosso estudo preconiza isso, classificar o doente pelo prognóstico do membro superior e daí tratar de acordo. Então, não é dar igual para todo mundo, né? E a questão da dor, assim, eu fiquei tão feliz de receber esse honroso convite, porque vejam como ele é simples de ser manejado, e aí já vou responder a pergunta que está no chat do professor. Então, esse bloqueio é com anestésico local, né? Nós injetamos 0,5 ml. No SUS nós temos a lidocaína, se você tiver outros anestésicos, novacaína, que tem menos risco cardiotóxico, mas como não é endovenoso, é naquele espaço de conjuntivo frouxo e por difusão bloqueia o ramo primário posterior. É 0,4 ml, a gente injeta no nível, 2 acima e 2 abaixo, por causa do trato de Lissauer. Se você bloquear só o nível, esse bloqueio vai ser parcial, né? Mas a gente podia, se tem uma maior honra de ter uma oficina e capacitar. A gente fez agora um grande no México, que foi um evento para médicos da família, um evento da reabilitação para os médicos da família, porque esse bloqueio todo mundo pode fazer e já ajudar os pacientes. E claro que ele conseguindo movimentar, como aquele caso que eu mostrei, ele vai conseguir fazer a função e melhorar, né? Então, é otimizar e mandar aqueles que realmente têm a necessidade o quanto antes. Não sei se quantos dos senhores sabem, mas nós temos que estar preparados, todos nós que estamos na reabilitação, para dar imediato, no pronto-socorro, na unidade de terapia intensiva, aquela história de receber o paciente 1 ano depois. Se a gente não lutar para ter, acaba continuando tratando sequela, muitas vezes, não é, professora Ana Paula? Incurável, né? E pior, que perde aquele paciente novinho, que acabou de ter AVC, espera para ter as lesões que são preveníveis. Isso que é o mais importante, né? Obrigada. E uma coisa interessante, né, Marta, foi o projeto que a gente desenvolveu aqui, Cláudia e eu, junto à Unimed, a gente teve uma intenção e conseguimos. Então, eu acho que todos nós podemos fazer pequenos projetos e às vezes a academia juntar, porque o que nós fizemos? Nós conseguimos colocar uma linha de cuidado para o paciente pós-AVC
Assim que ele recebe alta, em 3 dias ele já está no nosso serviço e já está sendo feito tratamento de reabilitação. Então, a gente consegue estar com esse paciente na fase subaguda, lógico, e é um sistema de convênio, né? Então, acho que se todos nós conseguirmos fazer essas pequenas mudanças, a gente consegue trazer o paciente mais próximo, no momento certo, né? Evitando todas as contraturas, as deformidades, a péssima qualidade de vida e tudo que vem em seguida da sustentabilidade da saúde, né? Professor Hilton, acho que essa sugestão da professora Ana Paula, da acadêmica Ana Paula, seria que eu fico muito comovida com a sua mensagem, né? Claro, é muito bacana a gente estar cumprimentando cada acadêmico pelo seu data natalícia, mas será que não seria importante a academia tomar esse protagonismo e instituir esses estudos multicêntricos? Todos nós temos esses pacientes, não é possível que a gente não possa se organizar como academia, como, né, pessoas que também estão influenciando os novos estudantes de medicina, as equipes multiprofissionais, a terem essa estrutura. Esse planejamento é na fase agudíssima, tá? Do nosso projeto, que é financiado pelo Ministério da Saúde. Compramos um sequenciador genético, porque muitas vezes eu falo, eu sou amarela. Mas se eu tiver alguma ancestralidade que tenha mais predisposição a ter hipertensão e AVC, eu já posso de cara identificar e prevenir. E nós estamos muito interessadas numa neuroproteína que é responsável pela plasticidade cerebral, que já está comprovada reduzida no paciente com AVC, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o famoso BDNF. Quem produz na periferia é o músculo. Se o músculo está sarcopênico, está com essas alterações que a professora citou, e ninguém sequer pensou em cuidar desse músculo para produzir a proteína que vai causar a sinaptogênese, né, a plasticidade cerebral para a recuperação funcional, outro ponto negligenciado que a gente pode atuar rapidamente. E existe um polimorfismo, ou seja, uma alteração genética no gene que produz a neurotrofina. E nós conseguimos identificar esse alelo alterado genético. Portanto, se o paciente teve o azar de receber o alelo polimorfismo do pai e da mãe, ele já vai produzir 50% a menos dessa neuroproteína responsável pela plasticidade cerebral, ou seja, recuperação funcional. Então, eu estou querendo dizer que nós estamos indo cada vez mais para a medicina personalizada. Não posso dar o mesmo programa para o mesmo. Esse estudo da ondas de choque foi maravilhoso, porque com pouquíssimos pacientes, nós conseguimos mostrar uma superioridade, perdão, das ondas de choque no músculo espástico, em pacientes cujo TMS, né, a medida da estabilidade cortical, é inexistente. Em pacientes crônicos, quem esperaria qualquer melhora nesses pacientes? Então, quer dizer que a ação ela é local mesmo, professora Ana Paula. A despeito da inexistência da via, o músculo consegue recuperar. Então, enfim, são linhas de pesquisa, mas que a gente deveria divulgar e começar, então, uma ação multicêntrica no Brasil, por que não? Né? Se a gente, as medidas estão aí, o conhecimento tem, e não é caro identificar o músculo. Eu diria até que é migalhas frente a todo o custo que o sistema de saúde, a sociedade sofre pela falta da reabilitação. Não sei se os senhores sabem, mas é 2,6 bilhões de pessoas no mundo que precisam da nossa especialidade. Então, professor Hilton, olha, parabéns que nós estamos no lugar certo, na hora certa, e acredito piamente com as pessoas mais certas, talvez do planeta, para fazer as mudanças necessárias, né? Que precisa do coração. A gente esteve lá no Rio de Janeiro, professor Hilton. Puxa, que maravilha que é o Brasil, né? Cidade recebeu com aquele sol, e o laboratório do professor Hilton de anatomia. Precisa dar essa aula aí para a gente, professor. Tá bom. Tinha sido máximo, é o máximo. De perguntas, o resto foi congratulando as palestrantes. Agora, eu quero saber se alguém mais tem alguma outra pergunta.
Só queria dar um destaque que a Marta falou da onda de choque, que eu acho extremamente importante, porque a, a função da onda de choque é isso aí que ela falou, a gente tem uma ação local, é como se ela relaxasse o músculo. É claro que não tem a potência da toxina, mas é uma opção de terapêutica, né, de tecnologia que a gente tem que pode utilizar. E isso eram coisas que talvez há alguns anos era impensável, como esses recursos, né, tecnológicos, tanto o ultrassom, a onda de choque, poderia entrar, fazer parte desse arsenal terapêutico para melhorar a condução desse tratamento desses pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a onda de choque é um recurso que pode agregar muito e ajudar bastante esses pacientes, principalmente se a gente não tiver a possibilidade da toxina por qualquer outra situação, né? Teria mais alguma pergunta? Se não tiver pergunta, na apresentação da acadêmica Ana Paula, eu gostei demais, porque uma das imagens que eu estou acostumada a ver é a no corte transversal da coxa, né, onde a gente vê o reto femoral, o vasto intermédio, o fêmur, e a Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação preconiza esse corte para até avaliar a sarcopenia. A gente sabe que 42% dos pacientes com AVC tem sarcopenia e que se instala 4 horas após o ictus. Se eu quero aquela neuroproteína para induzir a plasticidade cerebral e o músculo está sarcopênico porque ninguém nunca investigou e nunca tratou adequadamente, será que não seria nessa nossa proposta multicêntrica, a professora Ana Paula, incluir essa avaliação sistematizada? Porque veja que o tratamento é diferente, né? Então, são situações clínicas deste paciente que a gente pode, de uma forma muito rápida e fácil, implementar nos serviços aqui representados, né? Perfeito, Marta. E também lembrar da importância de tecnologia de ponta desenvolvida pelo Brasil, né, que é o RICARE, que é uma tecnologia pela UFMG, de uma estimulação elétrica funcional, que evita a perda de músculo, né? Evita a sarcopenia da pessoa que está acamada. Então, teve a ver se a gente sabe que perde 3% da massa muscular a cada dia de internação, né, no CTI. A gente poderia, assim, que normalizar a parte clínica, tentar evitar perdas também, nesse intuito que Marta falou, melhorando a capacidade muscular de manter a liberação hormonal, né? Uma outra questão, né, senhoras e senhores, de uma hora para outra, né, além nós temos a DPA, né, mas o fenol parece que foi esquecido, né? Nós não tivemos mais nenhuma notícia em relação ao fenol. Eu não sei o que vocês acham, né? Realmente, olha, não vai mais usar, mas e aí? Ficou nisso mesmo? Como é que vocês enxergam isso? Posso dizer que no pacote de intervenções da Organização Mundial da Saúde, existem, né, muitas situações a serem avaliadas sistematicamente, e claro que o aumento do tônus muscular é importante, mas lá só cita a toxina botulínica. Inclusive, para paralisia cerebral, sair um pouco do nosso foco, é exigido a ultrassom e a mesa de exame. Sem ultrassonografia, você não injeta toxina, segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Para o AVC, nós não tivemos ainda essa força de colocar. Mas o fenol ele nem sequer é citado, né? Então, mas para nós que estamos, né, há muito tempo na área, acho que também um medicamento que tem sua indicação, seu uso, né, que também seria uma oportunidade de uso. Agora, só lembrando que muitos dos nervos, eles são mistos, e toda vez que você lesiona uma estrutura nervosa sensitiva, há o risco potencial, hipotético, de causar a dor de desafrentação, né, que a gente teme muito. Não era o tema, então eu não trouxe, mas tem um estudo de Vicarisson, de 2024, sueco, com mais de 4.000 pacientes com AVC, mostrando que o paciente com AVC que tem dor
aí não é relacionado à espasticidade, por isso que eu não incluí na apresentação, eles têm um risco 4 vezes maior de mortalidade da pessoa que não tem dor. Então, é muito importante, e já tem até os fatores de preditores para dor nesses pacientes, mas então que isso é tão simples de avaliar, né? E às vezes precisa de aparelho. Eu fico pensando aquele paciente com aquela calcificação no tendão do supraespinal, a acadêmica Ana Mourão, imagina fazendo outras intervenções, tomando anti-inflamatório não esteroidal, pregabalina, gabapentina, dor neuropática, e a lesão está lá, sendo que ela pode ser eliminada em 7 minutos. Minutos. A importância do diagnóstico multimodal, né? Importante, né? Bom, mais alguma pergunta? Algum dos acadêmicos? Então, Ana Lúcia, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu só gostaria de agradecer e parabenizar pelas brilhantes apresentações e por vocês terem nos ajudado, né? Porque cada apresentação é uma ajuda. E agradecer ao doutor Hilton, a você, Ana Lúcia, a Ana Paula e a doutora Marta. Muito obrigada, parabéns e parabéns, Ana Paula, por ter lembrado da doutora Matilde. Muito bem. Eu acho que a gente tem grande admiração por todos vocês, né, que fizeram a gente é uma sequência de histórias de vocês, e realmente a professora Matilde deu a vida dela para a espasticidade, para o cuidado do paciente, e ela é, assim, até hoje, uma mestre de todos nós. Bom, professor, se não houver mais perguntas, a gente pode encerrar. Eu acho que a gente sai daqui hoje com uma clareza no manejo desse paciente com AVC, que exige precisão, né, e multicomponentes, né? Vimos que a integração da farmacologia com a toxina botulínica e aos recursos físicos, né, como a onda de choque, abre uma janela imensa de oportunidades terapêuticas que antes, como eu falei, não era nem imaginável. Mas o foco é reduzir mesmo o tônus muscular, né? Reafirmando que o objetivo é a funcionalidade para dar dignidade a esse paciente. Então, eu acho que a sessão foi maravilhosa, parabenizar as duas palestrantes, né? E meus agradecimentos a todos. Eu acho que podemos encerrar e deixo as palavras finais para o professor Hilton. Pois não. Então, vamos lá. Eu fiquei realmente muito fascinado, né, pelas apresentações, mas que a gente possa repassar. Então, que a gente, certamente vocês veem, né, nos grupos, de certeza, o camarada pega uma coisa do lugar e coloca em outro lugar. Né? Então, se a gente puder ir fazendo isso, pelo menos, que divulgando essas coisas que acontecem, né? Então, esse seria o meu desejo ao terminar o meu tempo como presidente da academia, que a gente pudesse implantar alguma coisa nesse sentido para ajudar as pessoas. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Vânia, né? Porque a Vânia tem uma dedicação a essa questão de organizar muito forte, né? E ela realmente consegue convidar pessoas para fazer isso, né? E até me surpreendeu, né, bastante, porque ela convidou uma novela acadêmica, né, primeira sessão da acadêmica Ana Mourão, para coordenar duas estrelas da medicina física e de reabilitação, né? Então, uma sessão espetacular de palestras maravilhosas. Então, eu fico muito feliz e muito agradecido pela presença dos que nos acompanharam hoje, e a gente vai detonar, vai distribuir para
tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá bom? Queria agradecer muitíssimo Ana Paula, Martinha, desculpem eu chamando de diminutivo, mas é uma coisa absolutamente carinhosa, ela faz, e não é desrespeito nem nada, porque é carinhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Estou vendo aqui o nosso ex-presidente Paulo Pena, presente também, nos acompanhando. Então, boa noite, muito, muito, muito obrigado e até a próxima reunião. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.